Olá pessoal, meu nome é Gregory Carneiro, eu sou professor de filosofia e essa é a 11ª aula do nosso curso de filosofia, em especial voltado para o ensino médio. A gente está interrompendo nesse momento uma série de aulas sobre ciência. Nessa minissérie sobre a ciência, a gente falou um pouco sobre a origem do pensamento científico, a gente falou sobre como que a ciência era feita na antiguidade, como a modernidade teve a possibilidade, digamos, de, de trocar o objetivo da ciência. Antes tinha uma certa harmonia, uma certa noção de compreensão da natureza, e depois passou a tentar modificá-la, e tudo isso culminou naquela nossa última aula com o pensamento positivista e aquela maneira controladora que chega ao fim e ao cabo a influenciar inclusive a própria filosofia. Nessa semana eu pretendo fazer uma outra minissérie sobre o pensamento, sobre ideias ligadas à noção de cultura. Para quem acha que isso, digamos, muda muita coisa, na verdade não muda. A gente vai ver que não existe nada descontínuo em pensar a não existe nada descontínuo em pensar a cultura nesse estágio da filosofia. Veja que a filosofia nunca teve, desde o seu nascimento, naquele período que a gente chama depois do mito, né? A filosofia nunca teve apenas um caminho, nunca foi feita por uma pessoa só, também nunca teve um assunto. Lembrem-se, eu disse isso e vou repetir: existem diversas maneiras de se fazer filosofia. O que eu tento passar aqui para vocês é uma espécie de apanhado geral e uma visão que eu tenho sobre o que é o pensamento filosófico. Mas nunca existiu um assunto especial que a filosofia tratou ou deu mais importância. Na verdade, a filosofia sempre teve essa vontade de falar de tudo que existe. E agora, nessa minissérie sobre a cultura, a gente vai entender de uma maneira até análoga ao que aconteceu na ciência, como que existe uma mudança interessante entre o que acontecia na Grécia Antiga e o que acontece, digamos, depois da modernidade. É uma mudança relevante e essas mudanças que a gente vai ver que aconteceu dentro da filosofia moderna vai nos dar uma boa ideia e um bom material para a gente trabalhar a noção de cultura dentro da filosofia contemporânea. A gente tem que se lembrar daquele apanhado que eu fiz sobre a história da filosofia, sobre os períodos da filosofia, e pensar sempre a filosofia contemporânea, pelo menos uma parte dela, como uma filosofia ligada a uma certa decepção digamos, do grande otimismo que ocorreu naquele período fortemente racionalista, iluminista da filosofia moderna. A filosofia contemporânea, ela, digamos, absorve de uma certa negatividade que foi a frustração daquelas esperanças que a gente tinha na filosofia moderna. Então, o tema da ciência já nos deu mais ou menos uma noção do que é a filosofia contemporânea, baseado naquelas esperanças, e a cultura talvez seja mais marcante para a gente firmar ainda mais essa noção de como a filosofia contemporânea acaba, digamos, influenciada por uma noção de cultura muito peculiar que cresceu durante a filosofia moderna. Então, eu não preciso dizer, essa é a primeira aula, essa é a nossa primeira aula sobre o tema cultura. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a noção de cultura na paideia, que a gente pode apenas denominar cultura na Grécia Antiga. Por que é importante a gente estudar eh, filosofia na Grécia Antiga? Veja que a Grécia Antiga, pessoal, na verdade essa explicação serve também
para a noção de ciência que a gente estudou, começou estudando na Grécia. Toda a cultura ocidental, tudo que a gente faz no Ocidente, é altamente relacionado ao que os gregos fizeram. A nossa própria noção hoje do que é civilizado, do que é utilizar a razão, do que é viver na cidade, do que é política, do que é conhecimento, grande parte do que a gente faz hoje é influenciada sobre essa noção, sobre as noções que foram desenvolvidas na Grécia Antiga. Então, se a gente quer entender um pouquinho melhor as coisas que a gente faz hoje, né, como a gente chegou a estar onde está, a gente tem que entender a origem e entender as modificações que a gente fez pensando nessa origem. E a origem do pensamento ocidental como um todo, das coisas boas e das coisas ruins, é a Grécia Antiga. Então, é natural que a gente comece por aqui. Então, o primeiro tema, e hoje a aula é bem rápida, é pensar a cultura precisamente na paideia, ou cultura como paideia. Vamos pensar aqui antes, apenas para a gente não ficar preso nessas noções muito técnicas, né, históricas da filosofia, vamos pensar aqui nas várias maneiras que a gente usa o termo cultura. Quais as maneiras que a gente usa o termo cultura? Bom, você pode pensar na frase, a gente já escutou, né? Nossa, mas esse sujeito é muito sem cultura. O que isso quer dizer quando a gente chama de alguém sem cultura? Uma pessoa sem cultura, eu vou colocar entre aspas, pois é um sentido particular, seria uma pessoa sem conhecimento. Esse seria, digamos, um primeiro sentido da palavra cultura. Outro sentido também muito usado, você pode pensar assim em cultura francesa, por exemplo, ou cultura brasileira. O que a gente quer dizer? A gente fala de digamos, um conjunto de prática de uma comunidade. Esse é outro sentido que a gente pode dar para a cultura hoje em dia. Outro sentido bem particular, e esse é bem particular e geralmente é o mais utilizado, a gente dá o nome cultura para qualquer tipo de manifestação artística. Então a gente fala, por exemplo, música brasileira, e a música geralmente é digamos, a expressão artística que a gente mais confunde com a cultura toda, né? Como cultura, no caso. Então, a música brasileira é a cultura brasileira toda? Não, mas a gente costuma utilizar cultura como uma espécie de manifestação artística particular, em geral. Então, esses são alguns sentidos de cultura na linguagem comum. Isso aqui, de alguma maneira, está errado se a gente for pensar junto com o que a gente vai estudar nesses próximos dias? Não, nenhuma dessas maneiras de se utilizar está essencialmente errado. Na verdade, essas maneiras de utilizar, apesar de nenhuma isoladamente estar correta como um termo mais apropriado, como um sentido filosófico de cultura, todas elas dão uma espécie de dica do que é cultura de uma maneira ampla. A gente quer pegar cultura de uma maneira ampla. Cultura, hoje a gente pensa cultura, vamos colocar aqui, os conceitos de cultura, né? Veja que não existe um conceito apenas, né? A gente está pensando em conceitos de cultura. Mas a maneira como a gente vai tratar nas próximas aulas é cultura apenas como oposição ao natural. A gente já teve uma relação com o natural
quando a gente tratou de ciência, lembra? Quando a ciência antiga apenas queria, digamos, conhecer, contemplar o natural, enquanto a ciência moderna queria modificar o natural. Veja que essa própria noção de ciência, ela já carrega um pouco um certo conceito de cultura. Você está conhecendo aquilo que está do outro lado. E lembrem-se que eu conceituei o natural naquela época, naquelas aulas, eu conceituei o natural naquelas aulas como apenas a physis. Lembra? Digamos, tudo que é exterior ao homem. Isso aqui é o conceito ainda, o conceito que a gente vai usar, mas é importante a gente ter em mente, principalmente nesse momento das aulas, porque esse conceito de natural como physis é um conceito que se encaixa muito bem quando a gente está tratando de, de ciência, porque foi um conceito que foi transferido para as ciências contemporâneas, entendeu? Digamos, o natural enquanto objeto daquelas ciências que explicam a realidade. Mas a gente não pode esquecer que existem outros conceitos de natural e a gente tem que dar uma olhada. Eu separei aqui alguns conceitos de natureza apenas para a gente ter uma boa noção. São conceitos que eram comuns na antiguidade, na Grécia em especial, mas eles se transferiram e a gente usa a natureza dessa maneira em alguns momentos. Natureza pode ser usado como uma espécie de princípio da vida, como aquilo que dá vida às coisas. Isso era o que Aristóteles chamava de ânima também, que é a origem, para quem não sabe, da palavra animal. Outra maneira de se usar a palavra natureza é como essência de algo, como essência de algo. Pensem para entender esse essência de algo como quando você fala que a natureza de algo ou de alguém é ruim. Pensem nisso. O que você quer dizer quando você está dizendo que a natureza de alguém é ruim? Quer dizer que a natureza dela, digamos, o que ela tem por dentro, né, digamos, tirando as aparências, é ruim. Então, essência nesse sentido, algo além das aparências. Lembre-se, em alguns momentos a natureza aparece como o universo, como tudo que existe. É bem comum aparecer natureza nesse sentido. Para memorizar isso daqui, pensem em natureza como física tentando explicar a natureza como um todo. Ela está tentando explicar tudo que existe mesmo, né? Estudo do universo, pensem em Stephen Hawking, esse tipo de coisa, estudo do cosmos, né? Lembra-se, universo e cosmos queriam dizer a mesma coisa, mas a origem é diferente, né? O universo é ligado à língua latina, ao latim, e cosmos ao grego. Natureza, hoje, esse então, digamos, é um conceito contemporâneo, pode ser objeto das ciências que explicam a realidade. Aqui sim, a natureza é utilizada da maneira como a física usa, por exemplo, ou a química. É um conceito, digamos, bem atual. Vamos pensar aqui o último, e esse é o conceito que a gente vai manter. Pensem em natureza como tudo que existe sem a interferência do homem. O que isso quer dizer? Quer dizer a natureza enquanto aquilo que é exterior ao homem. Então a gente vai manter, durante o nosso discurso, essa noção de natureza como tudo que o homem ainda não interferiu. Então, se a gente voltar aqui para o nosso conceito de cultura, a gente vai notar que cultura é algo muito amplo, porque se é oposição ao natural
e o natural é aquilo em tudo que o homem tocou, então cultura, digamos, é qualquer tipo de produção humana. Vamos colocar aqui direta ou indireta. Pensem aqui da maneira, pensem da maneira coloquial de, sei lá, cultura como música. Tá errado? Para o nosso conceito de cultura, que é amplo, música sim, é cultura. Pensem ali naquele, vamos voltar aqui, no conjunto de práticas e costumes de uma determinada comunidade, de um conjunto de pessoas, como cultura francesa. É cultura? Parece que sim, tá tudo certo. Pensem em um conjunto de conhecimento, sem cultura. Pensem na noção de cultura quando a gente quer dizer que uma pessoa é sem cultura, ou seja, sem conhecimento. Se você pensar que conhecimento é algo sempre produzido pelo homem, então, sim, conhecimento é também uma espécie, um produto cultural humano. Então, a gente sempre vai estar usando esse conceito de cultura em oposição ao natural. A questão, e agora eu quero que vocês prestem bem atenção, que esse é o tema de fato da aula, é que a cultura na antiguidade, esse é o tema real da aula. A cultura na antiguidade não era assim. E é disso que a gente vai falar agora. Meus amigos, o ponto que eu quero que vocês guardem dessa história da antiguidade é que na antiguidade, cultura não tinha tanto a ver com essa noção de oposição à natureza. Então eu botei bem aqui, para a gente não perder de vista, que o importante é que a cultura, da maneira como os gregos viam, não tinha tanta relação com essa oposição ao natural. Veja bem, não quer dizer que o homem não interferia nas coisas. Não quer dizer que não existia o que os gregos chamam de tecne. Tecne era o conjunto das coisas, na Grécia Antiga, era como eles denominavam, o conjunto das coisas que não é a physis. Então era diferente da physis. Isso, pessoal, existia na Grécia Antiga, mas enquanto cultura, uma certa virada para a cultura como oposição ao natural ainda não existia. Existia de fato a tecne, mas ela tinha uma certa oposição à physis, mas isso não constituía a cultura. Na verdade, cultura, inclusive essa é a origem da palavra, significa apenas cultivar, cuidar. Veja que esse cultivar também tem influências em outros termos, como na igreja as pessoas vão para o quê? Vão para o culto. O que é isso? É para ser cuidadas mesmo, né? Digamos, alguns termos religiosos carregam essa raiz, né, do cultivar. Na Grécia, veja aqui, a cultura era uma espécie de educação geral. Era o homem, em especial aqui a criança, buscando melhorar os seus atributos em uma formação não só pessoal, digamos, física, uma noção de conhecimento da música, mas também social, aprendendo a conviver dentro da cidade. Lembrem-se que o social, o âmbito político do grego, era dentro das cidades-estados, então não existia a noção ainda de nação. Isso é uma coisa que foi surgir só depois. Então o grego ele vivia dentro das cidades-estados, no caso Atenas, Esparta, e a cultura, como eles viam cultura, era algo bem mais restrito, era algo como uma educação para a vida. Mas, e aqui é que está, o homem ele precisava disso não, digamos, para modificar a natureza dele ou algo do tipo. Ele precisava da educação de fato para poder viver melhor em sociedade. Em alguns lugares a gente pode ver essa noção da educação grega, né, que é chamada, essa noção de cultura precisamente de paideia,
que é chamada, essa noção de cultura, que é chamada na Grécia de paideia, e os gregos chamavam de humanitas, não como uma espécie de, e a gente vai falar muito disso, de uma espécie de processo civilizatório, mas sim como um treinamento e um incentivo daquilo que para o homem grego era uma espécie de segunda natureza. O homem grego, ele era, na concepção grega, feito para viver em sociedade. Quem tem dúvidas disso pode pegar, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles dizia que o homem é um animal político. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem por natureza quer viver em sociedade. Outro exemplo bem claro de como essa noção de viver em sociedade era forte na Grécia, a gente pode pensar em Sócrates. Na Apologia de Sócrates, eles narram que aqueles administradores da cidade, eles deram a oportunidade para Sócrates de se retirar da cidade. Ele podia escolher o exílio, ele poderia ter apenas saído de Atenas para, digamos, viver fora de Atenas, mas para Sócrates, a vida na cidade era vida natural, não existe sentido em viver de fora da sociedade. E é por isso que ele prefere se matar, ele preferia ficar na cidade e escolher o suicídio. A vida em sociedade, digamos, o desenvolvimento dessas habilidades de viver em sociedade, de melhorar a si mesmo, era algo como uma segunda natureza para o grego. Um exemplo bem interessante disso você pode pensar aqui na sociedade espartana, nos 300 de Esparta, e como eles utilizam a agog, que é uma escola em que as crianças espartanas tinham que ir para desenvolver precisamente aquela natureza do povo espartano, que era se educar e virar grandes guerreiros. Lembre-se, Esparta é considerada na historiografia da Grécia uma sociedade guerreira, né? Então, a Agog era uma espécie de lugar onde os homens gregos, né, os membros da sociedade espartana, no caso, iam para desenvolver precisamente aquela natureza, a natureza de ser guerreiro e servir a sociedade espartana. Então, esse é um sentido bem particular da noção de cultura na sociedade grega que a gente tem que guardar. Nesse momento, você pode estar me perguntando, bom, por que você está falando de cultura como a educação na Grécia Antiga, essa é uma espécie de desenvolvimento dessa segunda natureza do povo grego, quando a gente já sabe que cultura é algo oposto à natureza, algo muito mais amplo. Pessoal, é importante que a gente entenda a história desse termo, em especial ligado a esse grande berço da civilização ocidental, que é a Grécia, para a gente não naturalizar uma maneira que, na verdade, não é nada natural. Veja como o próprio conceito de cultura, e eu vou tentar fazer isso toda vez com vocês, é um bom exemplo de uma questão cultural que se parece que tenta virar natural. A nossa mente, a nossa sociedade está cheia de ideias que a gente acha que é natural, que a gente acha que não pode ser diferente, que a gente acha que sempre foi assim, mas que na verdade são produtos do meio, produtos da interação humana, produtos da mente humana, coisas que são praticadas por um grupo de pessoas e a gente aceita por costume. Você pode lembrar do Rio aqui. E a gente aceita por costume como se fosse uma verdade absoluta. Várias coisas.
A gente vai ver vários exemplos disso. E na verdade não é. Cultura se opõe ao natural. Eu selecionei aqui um trecho desse livro aqui. Quem ainda não leu tem que ler. É um ótimo livro e a gente tem diversas noções interessantes em que ele está questionando certas proibições que a gente tem na nossa cultura que às vezes se travestem de natural. E ele fala: a cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que é natural. Mas, de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu ao trabalho de proibir que homens realizassem fotossíntese, que as mulheres corressem mais rápido que a velocidade da luz ou que os elétrons com cargas negativas atraíssem uns aos outros. Na verdade, nossos conceitos de natural e de não natural não são tirados da biologia. Aí essa é a parte em que ele está num assunto específico, mas da teologia cristã. Veja que o que o Harari está aqui criticando é como a gente tende a naturalizar coisas que, na verdade, quem criou foi o homem. E a gente pode e vai citar diversos exemplos disso para entender o homem, em especial o homem pós-moderno, o homem moderno e pós-moderno, como esse grande produtor de coisas que chega na idade contemporânea como algo fora de controle. Então, pessoal, essa aula é uma aula introdutória à noção de cultura, uma aula introdutória à noção de cultura que vai servir para a gente entender os movimentos do pensamento em torno da noção de cultura, que vai nos dar, em última instância, e vai nos dar, ao final de tudo isso, os elementos para a gente fazer uma crítica à noção de cultura nos dias de hoje. Então, esse era o tema que eu queria passar para vocês. A aula de hoje é muito curta. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre cultura em geral, que a gente vai falar um pouco mais na próxima aula sobre a cultura a partir da modernidade, o primeiro movimento da noção de cultura. Obrigado.